Meu nome é Hélio, falando de Jesus Cristo. Meu telefone é 981 43 33 13. Se você quiser falar comigo, liga para mim. Se não quiser, manda um zap, concordando ou discordando. Meu nome é Hélio, falando de Jesus Cristo. Hoje eu volto a falar do dízimo mais uma vez, que é a maior polêmica que nós temos no Evangelho. Uma das maiores é o dízimo, né? Então, o dízimo na lei de Moisés, o dízimo era obrigado 10%. E não podia ser pago em moeda corrente. O dízimo tinha que ser pago se você morasse longe, não pudesse levar um cordeiro, um cabrito para sacrificar, ou não pudesse levar o seu dízimo, que era o mantimento, no caso, das suas vacas que produzia, ou do leite que vendia. Então você não podia levar dinheiro, mas você levava o dinheiro e comprava lá, comprava o mantimento lá, o que você ia dar, você comprava lá e entregava com o valor dos 10%, você entregava no templo ao sacerdote. Sabe por que não poderia ser entregue em moeda? Tinha que ser em arroz, feijão, ou agricultura ou carne, tinha que ser entregue, sabe por quê? Porque senão o sacerdote ia comprar mansão. Se fosse moeda, o sacerdote ia comprar carro do ano, ia comprar apartamento, fazendas, ia comprar. Então Deus já preveniu. Era dado, o dízimo era entregue para os órfãos, para dos órfãos, viúva, dos levitas, tudo comia no templo naquela época, na lei de Moisés. Os andarilhos também comia lá. Todo o miserável era dividido com todo mundo tinha tudo igual. Você já pensou se hoje nós entregássemos o dízimo, fosse entregado em cestas básicas? O valor de 10% você comprava cestas básicas e entregava. Ia dividir com todo mundo. Era assim que o Evangelho começou. Vendia as propriedades, colocava aos pés dos apóstolos e ele dividia com todo mundo. Todo mundo tinha tudo igual. Foi assim que começou a igreja. Então, se nós entregássemos os dízimos, as cestas básicas, ninguém não ia ter miserável. Ninguém ia passar fome. Todo mundo ia ser dividido com todo mundo. Você está entendendo? Porque no tempo de Paulo não tinha salário. Pedro não tinha salário. Ninguém tinha salário naquela época. Deus, ele se incumbe do seu povo. Ele se incumbe de tratar dos seus servos. Ele cuida do que é seu. Agora, tudo que Deus nos dá é para colocar na mesa para todos comer. Se você está preso em alguma coisa, em moeda, você não está ligado no reino de Deus. Por quê? O servo de Deus, ele não pode se prender em nada dessa vida. E hoje o povo se prende no dinheiro, na moeda. Carros luxuosos, prédio, apartamento, viagens para o exterior. Então, irmão, você já pensou, naquela época era entregue em mantimento, não era moeda. Se você vendia seu gás, aqui os 10% que você, durante o ano, você juntou os 10% para levar lá, você não entregar em moeda. Você tinha que comprar, né, lá, o mantimento lá, o que fosse, o cordeiro, ou o bezerro, tudo você comprar em material para entregar em material. Não era entregue ao sacerdote em moeda, não. Porque senão o sacerdote também ia comprar propriedade. Ia comprar propriedade de mansão. Mas ele não, foi separado para a obra de Deus. E todo aquele que é separado para a obra de Deus tem o mesmo pensamento, não se prende a nada. Porque Deus não deu a igreja para os pastores. Ele deu os pastores para a igreja. E ele às vezes pensa, não todos, mas tem muitos que pensam que é dono da igreja. Eu vi lá em Cataguases agora um pastor, por nome Salatiel, né? Eu estou falando ao vivo, porque eu vi na internet ele com um delegado de polícia e advogado lá no púlpito para se defender do povo que não queria mais ele na igreja. Porque ele pensou que ele era dono da igreja.
E no caso, a igreja que era dono dele, pois ele foi dado para a igreja, não a igreja foi dado para ele. Então, meu irmão, se nós hoje os dízimos fossem entregados em mantimento, arroz, feijão, açúcar, e ele disser, ninguém tinha fome. No nosso país, todo mundo, porque todo mundo dividia igualmente. O mesmo que eu comia, eu ia passar para o meu próximo. Esse aqui é o Evangelho de Cristo. Esse que nós pregamos é uma imitação do Evangelho. Sem dúvida, até mesmo o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, porque conforme eu sou de Cristo. Então, nós estamos imitando Paulo. Mas, na verdade, o Evangelho de Cristo é todo mundo tem tudo em comum. É o amor ao próximo, que isso acabou, né? Hoje em dia, o amor acabou. Então, se o dízimo fosse dado em cestas básicas, dividia com todo mundo. Por isso que o dízimo no templo de Salomão, ou no templo do sacerdote, era entregado em mantimento, que era para todo mundo comer, os órfãos, a viúva, os andarilhos, os mendigos, tudo era alimentado lá através do templo. Meu irmão, fica com essa mensagem, medita nela. Ó, pega na palavra, tá? Estuda a palavra para você não deixar ser enganado por ninguém. Porque nós vamos ouvir os pregadores, ou nós vamos conferir. Paulo fala de um povo que chamava Bereia, que ele pregava lá, e depois o povo ia conferir na Bíblia para ver se Paulo estava pregando a verdade. E o nosso dever é esse que está aí, para não ser enganado. Porque a palavra de Deus diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Fica com essa mensagem, passa para outras pessoas. Não serve para você, mas vai servir para alguém. Em nome de Jesus.